Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado Aos Pés de Cristo. Este texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só reforçando, eu não escrevi o texto, só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Precioso Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, te agradecemos porque podemos estudar a sua palavra e aprender um pouco mais de ti. Fica conosco, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então, quem escreveu o texto foi a própria redação do Manancial. E eles recomendam que nós leiamos Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude. Aí respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Bom, então o texto, o versículo escolhido foi o 39, que diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então, a redação do Manancial diz que Maria é mencionada 3 vezes. Essa Maria é mencionada 3 vezes em toda a Bíblia. E ela está sempre, nessas 3 vezes, ela está sempre aos pés de Cristo. Então, neste capítulo aí que nós lemos, ela está aos pés de Jesus, aprendendo, enquanto a Marta, sua irmã, está ocupada com as atividades domésticas. Então, encontrar Maria nessa posição de aluna é muito interessante, pois naquele tempo as mulheres não recebiam instrução nenhuma. Então, esta cena, além de demonstrar o quanto Jesus considerava as mulheres e como ele as valorizava, revela o lugar onde encontramos instrução e orientação para as nossas vidas. Aos pés de Cristo e ouvindo as suas palavras. É lá que nós devemos estar. Lá no livro de João, no capítulo 11, do versículo 20 ao 35, ela lançou-se aos pés de Jesus quando ela soube que Jesus estava ali onde o seu irmão Lázaro havia morrido. Então, elas tinham pedido para que Jesus viesse acudi-lo, mas Jesus se demorou. Então, quando ele chegou, ela se lançou aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus ela foi consolada. A sua dor era muito grande, porque ela tinha perdido seu irmão, mas o consolo do mestre era muito maior que a sua dor. Então, as experiências que Maria viveu aos pés de Jesus, antes disso acontecer, davam essa certeza para ela, que era lá que ela teria consolo. Então, a Maria, ela sabia onde se refugiar. Então, é aos pés do mestre que, como Maria, nós encontramos consolo em tempo de aflição. E lá no capítulo 12 de João, nos versículos de 1 a 3, a gente vê Maria ungindo os pés de Jesus com um perfume muito, muito caro. Maria ela tinha acabado de ter experimentado o sobrenatural de Deus. O irmão dela, Lázaro, estava morto e Jesus o ressuscitou. Então, ela tinha um sentimento de gratidão muito, muito grande por Jesus. Então, a gratidão inundava o coração de Maria. E ela sentia a necessidade de expressar isso de uma forma muito veemente, adorando o mestre e oferecendo a ele uma coisa muito valiosa, que era aquele perfume.
Então, é aos pés de Cristo que, como Maria, a gente deve expressar a nossa gratidão em adoração por tudo que Jesus fez por nós, né? Fez em nosso favor. Então, com a Maria, a gente aprende que a gente precisa, como cristão, estar aos pés de Cristo. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, né? Agora, eu com os meus pensamentos e com aquilo que eu pesquisei, porque obviamente eu também pesquisei para falar isso que vou dizer agora para os irmãos. E eu fiquei pensando, o que será exatamente que quer dizer estar aos pés de Jesus? Aí eu cheguei à conclusão que só tem dois jeitos de estar aos pés de Jesus. Ou a gente está assentado, ou está de joelhos prostrado. Então, quando que foi que as pessoas estiveram aos pés de Jesus sentados? Quando Jesus fez o milagre dos pães, lembra? Que ele pegou o peixinho e o pão e multiplicou e alimentou toda aquela multidão? Isso está lá em João 6. Então, Jesus estava preocupado com a fome da multidão, mas ele pediu o quê? Que a multidão se sentasse para que eles pudessem receber o milagre. Então, aos pés de Jesus, a gente recebe milagre. A outra maneira que a gente também pode estar aos pés de Jesus é de joelhos prostrados. Então, quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente está se humilhando, a gente está reconhecendo a soberania do Senhor. Então, a gente está reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Então, ninguém pode estar de joelhos humilhado aos pés de Jesus com soberba, né? Porque a gente sabe que a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, é de forma humilde, humilhado mesmo pelo que somos, é que nós devemos estar aos pés de Jesus. Porque lá, desta forma, a gente reconhece a total dependência do nosso Criador. Ali, prostrado de joelho aos pés de Jesus, a gente reconhece que sem Ele, a gente não pode fazer nada. Outra coisa que me ocorreu é assim: o que é que eu faço aos pés de Jesus? O que é que eu posso fazer aos pés de Jesus? Então, a primeira coisa é se humilhar. Então, aos pés de Jesus, a gente se humilha. Então, a gente é reverente e demonstra total obediência ao Senhor. A outra coisa que a gente faz aos pés de Jesus é adorá-lo. A gente reconhece quão grande é o nosso Deus e a gente se coloca lá de joelhos adorando-o. Até aquele louco, o gadareno, lembra quando Jesus, que ninguém conseguia segurar o gadareno, ele quebrava muitas correntes, mas até ele teve que adorar a Jesus. Então, aos pés de Jesus, a gente também adora. Porque o Senhor, ele não recebe uma adoração de qualquer maneira. Então, nós temos que ter uma vida em conexão com a dele. A gente tem que ter uma vida aos pés, no altar do Senhor, para que a gente possa se colocar aos pés de Jesus para adorá-lo. Porque senão, eu penso, né, aquilo que eu entendo, que ele não vai receber nossa adoração se a nossa vida não estiver de acordo com aquilo que ele deseja que estejamos fazendo. Outra coisa que a gente faz aos pés de Jesus é ouvir a sua palavra. Não há outro lugar onde possamos ouvir a palavra de Deus se não estivermos aos pés de Jesus. Como Jesus mesmo disse, né? Maria tinha escolhido a melhor parte, a melhor porção, porque ela tinha ficado aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava preocupada com os pratos, com a comida, com a casa, Maria não, Maria queria aproveitar, né, da companhia de Jesus e ser instruída por ele. Então, outra coisa que a gente ganha estando aos pés de Jesus é intimidade com o nosso Deus. Quanto mais nós estivermos aos pés do Senhor, mais íntimos nós nos tornamos dele. Muita gente quer ser íntima de Deus, mas não quer obedecer, né? Não quer fazer a sua vontade, quer fazer as coisas do jeito que quer. E a Bíblia nos mostra que só na obediência nós podemos estar aos pés de Jesus.
Então, a intimidade com o Senhor é uma coisa fundamental para a nossa caminhada cristã, mas ela se baseia naquilo que nós estamos dispostos a obedecer. Aos pés de Jesus também a gente ganha bênçãos e vitória. Então, é óbvio que nós não saímos vencedores do nosso ponto de vista sempre. Porque às vezes recebemos uma coisa e não nos sentimos abençoados e achamos que perdemos. Mas, do ponto de vista do Pai, Ele sabe muito antes de a gente sonhar, manifestar qualquer desejo, aquilo que a gente precisa. Então, o Senhor não dá para nós aquilo que a gente quer, simplesmente. Ele dá para nós aquilo que a gente necessita. E a gente só vai ter discernimento e compreensão para entender isso, que aos pés de Jesus nós temos bênçãos e vitória, se estivermos atentos ao que Ele está falando para nós. Então, nós temos que ser absolutamente sinceros, porque Jesus Cristo, Ele abençoa, cuida, orienta a todos aqueles que se aproximam dEle com sinceridade. Então, assim, são essas coisas que eu pensei, né, sobre estar aos pés de Jesus e concluo dizendo assim, que a gente tem que estar aos pés de Jesus para aprender com Ele, para se tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Quando estamos aos pés dele, estamos aprendendo das suas características e nos tornando pessoas mais iguais àquilo que o Senhor Jesus quer de nós. Então, estar aos pés de Jesus é uma questão de comportamento, é de escolha. A gente decide se quer ou não estar aos pés de Jesus. E a gente decide também se quer se submeter ou não à sua vontade. Porém, quando a gente se decide a realmente a estar aos pés de Jesus, essa decisão pode mudar o rumo da nossa vida para sempre. É isso que eu entendi. Bom, irmãos, o manancial termina assim, dizendo que como Maria, humilhe-se aos pés daquele que abriu mão da sua própria glória. Amém? Então eu me despeço aqui, como todos os dias, com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E me despeço também com a nossa palavra de ordem, que é saudades.